1,67 dias, ou 40 horas. Este é o resultado dos meus últimos meses de trabalho durante a epidemia de Covid. E eu vou te mostrar o que é esse número e como eu cheguei até ele. Meu nome é Humbert Brito e, apesar de neurologista de formação, sempre fui apaixonado por emergência. Tanto que nunca saí dela até hoje. E com o fechamento dos ambulatórios durante a pandemia, os especialistas como eu passaram a ajudar no combate ao Covid. No começo era tudo muito difícil, e ainda é. Medo, tudo que a gente sabia que era tudo meio que proibido. O único suposto tratamento, a hidroxicloroquina ou cloroquina, era tão controlado que parecia proibido. Não sabíamos o que fazer, mas a gente sabia que não deveria usar corticoides, anti-inflamatórios, nebulizações, praticamente nada. E um caso em especial me chamou a atenção no início. Renan, de 37 anos, sem comorbidades, estava com sintomas gripais, fazia 6 dias, falta de ar a 2, deu entrada com saturação de 86%, sendo que o normal para um jovem como ele seria acima de 96, 97. Isso era só hipoxemia. E o máximo que poderíamos oferecer na época era uma cânula de oxigênio. Com isso, ele saturava 92. A tomografia de Renan era semelhante a essa. A normal seria uma tomografia da esquerda, com os campos limpos, e a direita com essas lesões que a gente chama de lesões em vidro fosco, que são muito comuns na pneumonia por coronavírus. O que sabíamos fazer era cânula nasal, antibióticos e oseltamivir. Nem preciso dizer que isso não funcionou, ele continuou piorando. O catéter só fornecia 4 litros de oxigênio. Foi optada pela intubação. Intubação com muita dificuldade técnica. Renan evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Foi ressuscitado. Posteriormente, com muita dificuldade de ajuste no ventilador. Renan foi a óbito no 4º dia de internação hospitalar. Não tinha filhos, mas cuidava dos pais. Trabalhou até a semana anterior. No dia seguinte, sua mãe veio visitá-lo, pensando na alta. E eu que tive que dar essa notícia. O que havia de recomendação formal naquela época? Nada. Apenas que nenhuma terapia mostrou eficiência até o dia de hoje. Enquanto isso, recomendações informais lotavam a internet. Curandeiros, oportunistas, celebridades. Algumas recomendações inicialmente informais foram seguidas, como o uso de anticoagulantes, por um trabalho muito bonito aqui de São Paulo. E uma, em especial, chamou muito a atenção. Marina Bucar Bajur, uma médica brasileira que, trabalhando na Espanha, fazia diversas conferências com brasileiros, relatando o esquema de tratamento desenvolvido com testes e observações práticas ao longo do enfrentamento da fase intensa da pandemia naquela região. A intenção era que nós não passássemos pelo que eles passaram. Aquilo ficou conhecido como protocolo espanhol. Ele consistia de medicamentos para todas as fases da doença. Hidroxicloroquina com azitromicina na fase inicial. Para os pacientes que evoluíssem com pneumonia, metilprednisolona numa dose fixa de 250 mg no primeiro dia, seguido de 3 doses menores de 80 mg. Essa dose inicial é até 3 vezes maior do que a usada hoje no Brasil. E para os poucos casos que sobrassem, medicações de alto custo, como tocilizumab. Aquilo fazia muito sentido para mim. Parecia uma revolução no tratamento da doença. Mas não havia nada publicado. Imediatamente fiz diversas tentativas de contato com colegas e chefes de serviço, tentando trocar experiências, perguntar sobre opiniões. E tudo que eu ouvi era... Quando me respondiam eram: só acredito em artigo científico, não tenho tempo para vídeos de WhatsApp. Tentando trocar experiência, o que eu ouvi? Para saber meus números aqui você precisa de aprovação de comitê de ética. Ajuda zero. Enquanto isso, as recomendações formais: não usem nada, não inventem. Sem saber o que fazer, resolvi tentar o que para mim fazia todo sentido. Dona Neide estava com hipoxemia refratária ao uso do nosso catéter, que era tudo que oferecíamos na época. A coloquei de bruços, prona em ventilação espontânea, que eu vi num vídeo de WhatsApp, e fiz a dose espanhola de metilprednisolona. No dia seguinte, ela continuava a piorar e foi transferida da observação. Continuei tentando em alguns pacientes mais graves e não via melhora imediata, nem no dia seguinte.
Eles ou estavam do mesmo jeito ou ainda piores. Então passei a não acreditar muito naquilo. Só que o próximo fui eu. Claro, foi um caso leve, mas essa é a minha tomografia no 5º dia de sintomas. No 8º dia a lesão começou a crescer. Falei diretamente com Marina, ela me recomendou através do Instagram que usasse corticoides em doses altas antes de evoluir com falta de ar, com hipoxemia. Vários colegas acharam uma loucura, principalmente os mais estudiosos, afinal eles estão acostumados a seguir somente evidências científicas. As recomendações eram: não usem nada, não inventem. E eu usei. Estranhamente, dias após o uso do corticoide, a minha tomografia mostrou uma melhora da lesão. Não completa, mas melhora, num período que era esperada piora. Mas tudo bem, jovem, provavelmente era sorte. Assim que eu me recuperei e voltei ao trabalho, e este caso também me marcou muito. Dona Helena, que havia entrado no hospital com um quadro moderado, 5º dia de sintomas, tomografia um pouco pior que a minha quando eu fiquei doente, foi trazida às pressas da enfermaria por conta de uma evolução rápida da doença. Ela estava em agonia e nós também, afinal era uma paciente em bom estado que precisava ser entubada. As recomendações são: não usem nada, não inventem, mas eu resolvi inventar. Administrei a dose de corticoide e improvisei uma máscara com um saco plástico acoplado a um inalador, que minha prima enfermeira Frances contou que um médico havia feito. Sim, nós não usávamos máscaras com reservatório até esse dia. E o nosso hospital não era o único, eu tenho certeza. A propósito, eu recomendo que todos façam o mesmo em caso de falta de uma máscara com reservatório. É muito simples e funciona. Então, após alguns instantes, Dona Helena estava estável, com uma máscara feita com um saco de lixo baseado em um boato. Restava saber se ela também melhoraria com um tratamento baseado em um vídeo de WhatsApp. Sabemos já há algum tempo que Covid costuma evoluir em fases. Os primeiros dias costumam ser de uma síndrome gripal comum, diarreia, febre. Entre o fim da primeira e o início da segunda semana temos uma fase de pneumonia, que pode ser grave ou não. E quando a doença é mais agressiva e prolongada, se desenvolve uma fase de complicações clínicas diversas, geralmente na UTI. Acontece que a maioria ou não sente nada, ou tem sintomas leves, não apresentando sintomas claros de pneumonia. Já os pacientes que evoluem com pneumonia sintomática, ainda que não fiquem graves, costumam ter uma progressão dessa fase ao longo da segunda semana da doença. Normalmente as lesões em vidro fosco, que eu falei, vão aumentando de quantidade e se transformando em consolidações, essas lesões mais brancas, o que acompanha também o aumento da gravidade do quadro. Se Dona Helena foi internada no 5º dia com sintomas de quadro moderado, e após, no 8º dia de sintomas, já estava progredindo para um quadro grave, o que esperar então, no fim dessa segunda semana? Essa é a tomografia do 8º dia em franca piora, e assim ela estava no 15º dia, em franca melhora. Poderia ser coincidência, claro? Eu acho que não foi. A única certeza que tenho é que mal o tratamento não fez. O caso de Dona Helena foi um divisor de águas. O uso de oxigenoterapia até frações elevadas me dava uma margem de grande manejo antes do tubo, de 4 para 15 litros agora. E isso é o que quase todo mundo faz hoje, tudo bem. Mas o que todos tentavam era a ventilação não invasiva. E numa doença onde o principal e geralmente o único distúrbio respiratório é a falta de oxigênio, somente fornecê-lo em grandes quantidades costuma ser suficiente. A partir daí eu não tive dúvidas quanto a aplicar o tratamento nos pacientes que vinham em piora progressiva. Mas ainda parecia difícil controlar a doença em um grupo de pacientes, que nessa doença é bem comum: os obesos. Além de serem maiores, costumam apresentar um quadro mais agressivo. A solução então foi ajustar a dose não só pela gravidade, mas principalmente pelo peso. Isso parece muito simples, mas a maioria dos tratamentos em adultos na medicina não é ajustado pelo peso. Daí então eu fazia uma espécie de protocolo Humbert, protocolo particular que era o espanhol modificado. Pacientes com necessidade de oxigênio antes da indicação de ventilação mecânica. Isso corresponde a quase todos os pacientes que internam. Ele era constituído de algumas medidas, não só terapêuticas. O suporte também era diferente. A classificação da doença em fases já não é importante aqui, afinal, praticamente todos os que internam estão na mesma fase inflamatória. Como que mudei a gravidade e velocidade de progressão, e não há exatamente um exame que aponte a gravidade desses pacientes, eu resolvi fazer algo muito mais prático.
a quantidade de litros por minuto de oxigênio oferecido para manter a saturação em 95%. Como a gravidade geralmente é proporcional ao cometimento pulmonar, acompanhar essa quantidade de litros e principalmente sua variação de um dia para o outro me permite saber rapidamente como esse paciente está e qual a provável evolução nos próximos dias. Com o tempo eu fui abandonando as gasometrias arteriais, dedímeros e excesso de exames laboratoriais que em nada mudavam as minhas condutas. Os exames são individualizados para cada caso, geralmente se resumindo a hemograma, eletrólitos e PCR. O tratamento de base então passou a ser a corticoterapia e anticoagulantes. Antibióticos? Até onde sei ainda prevalece uma máxima do uso racional de antibióticos. Eles podem ser feitos por via venosa, intramuscular, oral, mas nunca por via das dúvidas. Nada de antibiótico de rotina ou de protocolo. Cada caso é um caso. E o que dizer de oseltamivir? Eu acho lamentável. Tanta briga para não fazermos tratamentos sem evidências científicas e me fazem indiscriminadamente o uso de um tratamento que, além de não ter apoio em evidências científicas, também não faz o menor sentido numa pandemia de coronavírus, onde os pacientes se apresentam depois da segunda semana de sintomas. Tudo ia bem, até que a nossa principal ferramenta se esgotou. Ficamos sem metilprednisolona. Qual a solução mais fácil e com alta potência disponível? Dexametasona. Usamos inicialmente como segunda opção, nessa dose adaptada, 0,5 mg por quilo de ataque, reduzindo nos dias seguintes, sem pena de adaptar a dose nos obesos. E o que aconteceu? Pareceu funcionar melhor ainda. Então o que era a nossa segunda opção passou a ser a nossa primeira. A mortalidade de 3 pacientes em 30 parece alta, mas eu vou falar depois sobre eles. Afinal, esse foi nosso resultado na observação de 30 pacientes, 3 óbitos. Colaterais, apenas hiperglicemia. A impressão de resposta positiva nesses casos não é uma evidência científica, é só um relato de casos. E para ter uma evidência científica mais forte, eu preciso de um estudo com condições controladas e comparar esses casos. Mas essa é mesmo a única maneira de eu avaliar o benefício da terapia? Eu acho que eu tenho uma pista objetiva. E ela está justamente na evolução da hipoxemia após o tratamento. Vocês se lembram quando eu falei que os primeiros pacientes não pareciam melhorar e até pareciam piorar no dia seguinte? Então, acontece que a resposta não é imediata. Eles podem até estabilizar imediatamente, mas a maioria continua a piorar por mais algum tempo, até estabilizarem e depois começarem a melhorar. Essa seta vermelha é a introdução do tratamento, é o dia da introdução do tratamento. Se isso acontecesse 1 ou 2 vezes, qualquer um diria que é uma coincidência. Mas aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Na verdade, todas as vezes, sem exceção. E a média de dias encontrada entre o início da corticoterapia em doses altas e a estabilização da hipoxemia foi 1,67 dias ou 40 horas. Tanto que dos 3 pacientes que faleceram, os 3, além de idosos e frágeis, iniciaram o tratamento quando já estavam muito graves, numa necessidade de oxigênio igual ou maior que 11 litros por minuto. Afinal, outros idosos que começaram o tratamento mais cedo não tiveram o mesmo desfecho. E o que aconteceu é que eles estabilizaram também a hipoxemia, mas provavelmente não suportaram as lesões graves já instaladas pela doença. O que eu tenho aqui são números modestos. Eu queria sim possuir nesse momento dados consistentes e números grandes, mas o trabalho é praticamente individual, não tive ajuda nenhuma. E essas impressões precisam de confirmação. O problema é que o caminho normal leva um tempo que nossos pacientes não têm. Há 2 semanas foi confirmada na literatura a primeira terapia efetiva, dexametasona em doses baixas. E agora os médicos estão seguindo essa dose de 6 mg exatamente como foi tentada.
Mas essas doses são realmente baixas? A dexametasona tem uma meia-vida biológica superior a 36 horas, então sucessivas doses baixas produzem um acúmulo e o equivalente são doses mais altas ao longo dos dias. Na minha opinião, é por isso que ela foi tão bem sucedida. E o que nós propomos é o uso dessas doses altas logo no início. Todo mundo conhece a agressividade da doença. E para acabar, eu gostaria de fazer um desafio a você, meu colega médico. Você foi chamado para avaliar o Sr. Miguel, 54 anos, internado há 4 dias, inicialmente necessitando de 3 litros por minuto para suplementação, quadro típico de Covid. Hoje, no 4º dia de internação, a doença progrediu, ele precisa de 11 litros e tem essa tomografia. O que você faria? Antibióticos e oseltamivir? A gente sabe que isso não serve para nada nesse caso. Dexametasona, 6 mg? Sim, tem evidência. Mas ele já vinha fazendo antibióticos, oseltamivir e 10 mg de dexametasona por dia. Não fez nenhuma diferença até agora. E agora, você vai esperar por mais evidências? É apenas o 8º dia de sintomas, ele está em franca fase inflamatória. Você tem alguma dúvida de que ele vai evoluir mal? Eu não tenho, e eu não vou esperar por evidências. Esses últimos meses me mostraram que dias de suor, tristeza e decepções podem sim se tornar dias incríveis de alegria e satisfação. E por que não de ciência? A beleza da medicina baseada em evidências não pode ser substituída por uma medicina escrava de protocolos engessados. Afinal, estudei tantos anos para poder pensar, e não somente para copiar e colar. Lu, lembra que eu estava preocupado com aqueles pacientes? Aí, ó, dá um alô aí. Oi. É a Luísa. Tudo bem? É a Luísa. Tudo bem, Luísa? Aí, batendo bola. Olha lá. Saturação, como? E aí, pessoal, tô aqui firme e forte, viu? Graças a Deus,